O tempo é tipo uma daquelas métricas que a gente domina super bem no curto prazo, sabe? Planejar, sei lá, os próximos 5 anos já é um baita desafio logístico para qualquer empresa. Ah, com certeza. Para governos, então, nem se fala. Exato. Agora, pensar no próximo século. Aí já vira quase um exercício de ficção científica. É verdade. A nossa mente meio que não foi feita para alcançar tão longe. Pois é. Mas e se a gente pensar no que eles chamam de tempo profundo? Estamos falando de um horizonte de 10 mil anos para o futuro. Nossa, 10 milênios. É chão, hein? É muito tempo. Fica a pergunta de que tipo de rastro a civilização atual seria capaz de deixar para trás e que durasse todo esse período, sabe? Geralmente a gente pensa logo em um arquivo digital super protegido, ou até naqueles bunkers de sementes no Ártico, né? Isso seria a primeira aposta. Mas a resposta que a gente vai explorar no nosso mergulho de hoje não é nada disso. É uma máquina física, Uma máquina física projetada para durar 100 séculos. tipo isso. Uma estrutura colossal, com 150 metros de altura, escondida lá dentro de uma montanha no interior do Texas. E ela foi projetada para tiquetaquear sozinha durante todo esse tempo. E vale destacar que essa estrutura não é só, tipo, um conceito abstrato ou um desenho no papel. Ela está ganhando forma física, neste exato momento, usando peças maciças de titânio e aço. É muita ambição. É a união de métodos de engenharia super sofisticados com uma ambição que, olha, eu compararia à construção das pirâmides do Egito, sabe? Só que voltada para o futuro distante em vez do passado. Caramba, excelente comparação. E bom, para entender como e por que alguém está construindo algo nessa escala absurda, a gente fez um cruzamento de várias fontes para nossa análise. Isso. A gente pegou as análises de impacto financeiro da BMC News, cruzou com os detalhes de engenharia da revista Super Interessante e a cobertura de tecnologia do portal Tudo Celular. Exatamente. E para acessar a base intelectual do projeto, a gente foi direto na fonte. Lemos os rígidos princípios de design estabelecidos pela própria equipe que criou o conceito. É um material bem denso e fascinante. Muito. A nossa missão na investigação de hoje é basicamente desvendar a mecânica dessa eternidade toda e, claro, o debate filosófico gigante que ela gera. Ok, vamos desempacotar isso? Vamos lá. De onde surge, tipo, uma ideia tão contraintuitiva de construir um relógio milenar? Então, a origem do projeto traz uma ironia maravilhosa. O conceito não partiu de um historiador que estuda civilizações antigas ou algo assim. É, o que seria o palpite mais óbvio, né? Exato. Nasceu na mente do Danny Hillis. Para quem não conhece, lá nas décadas de 80 e 90, o Hillis era tipo um dos engenheiros mais brilhantes do MIT. Um pioneiro da computação paralela, certo? Isso mesmo. A especialidade dele era arquitetar supercomputadores. Então, o trabalho da vida dele era focado inteiramente em velocidade. Pura aceleração. Ele queria fragmentar tarefas supercomplexas para que os processadores resolvessem tudo em frações cada vez menores de microsegundos. Olha a ironia aí. O cara passa a carreira inteira tentando comprimir o tempo e acelerar o processamento de dados e, de repente, decide criar o computador mais lento do mundo. É quase um paradoxo. Mas o que aconteceu com ele foi uma mudança de perspectiva provocada pela própria época em que ele vivia. Como assim? É que enquanto ele estava lá, afundado nessa corrida pela velocidade absoluta, ele começou a notar um fenômeno cultural que ele apelidou de nowísmo. Nowísmo. Uma obsessão pelo agora, né? O now do inglês. Isso. Uma obsessão, tipo, patológica pelo presente. Ele percebeu que a visão de futuro da sociedade estava encolhendo drasticamente. Entendi. Aquela coisa de que o futuro deixou de ser uma promessa longa. Exato. Durante a infância dele, o ano 2000 soava como uma fronteira vasta, cheia de inovações, carros voadores. Mas quando a virada do milênio foi chegando perto, os horizontes de planejamento pareciam bater num muro invisível. É como se a capacidade da galera de imaginar um futuro tivesse ganho um prazo de validade que estava esgotando super rápido.
O pensamento intergeracional simplesmente sumiu das mesas de discussão. Perfeito. E aí, para tentar romper essa barreira mental, em 1996, o Hill juntou forças com o Stewart Brand. Stewart Brand, uma lenda lá do Vale do Silício, né? A figura da contracultura e da tecnologia. O próprio. Juntos, eles fundaram a Long Now Foundation. O objetivo era, forçar a reintrodução desse pensamento de longo prazo na sociedade. E o primeiro ato oficial da fundação já foi uma sacada genial de quebra de paradigma. Eles adotaram um calendário com 5 dígitos. Sim, o ano 01996. Exato. Esse zero extra na frente foi registrado visualmente para lembrar a todos que a humanidade ainda está no comecinho de uma jornada de dezenas de milhares de anos. E é nesse ponto que a coisa deixa de ser só uma ideia maluca num bar e ganha peso financeiro, porque entra o Jeff Bezos. Ah, claro, dinheiro de peso. Exato. Ele comprou a ideia e assumiu o papel de viabilizar a máquina fisicamente. O Bezos injetou 42 milhões de dólares no projeto. 42 milhões. E não foi só dinheiro, ele forneceu o local também, não é? Sim, ele cedeu uma parte de suas terras lá em Sierra Diabla, no Texas. É uma propriedade gigantesca que, curiosamente, também abriga a base de lançamentos da empresa espacial dele, a Blue Origin. Gente, é impossível ignorar o contraste poético e absurdo disso tudo. Pensa comigo. A mente que criou supercomputadores mais rápidos projetou o relógio mais lento. E tudo isso é pago pelo dinheiro de um império de e-commerce que foi construído justamente em cima da gratificação instantânea. Entrega no dia seguinte, né? Exato. É o ápice da pressa financiando a paciência milenar. O que é fascinante aqui é que as métricas dessa lentidão são muito difíceis de processar para a gente que está acostumado a olhar a hora no pulso ou no celular o tempo todo. Dá uns exemplos dessas métricas. Bom, o relógio de 10 mil anos vai gerar um tique. Apenas um tique por ano. Um tique por ano. Caramba. E o ponteiro dos séculos, ele só se move uma vez a cada 100 anos. O evento máximo da máquina, que é o surgimento de um cuco mecânico, está programado para acontecer só uma vez a cada milênio. É um nível de hibernação mecânica que beira o geológico de tão lento. Mas a intenção deles não era só construir um cronômetro glorificado e gigante, né? De jeito nenhum. As fontes que a gente analisou mostram que teve uma inspiração muito mais primitiva e simbólica por trás dessa lentidão toda. Stonehenge, né? Exatamente, Stonehenge. O Hillis olhou para aquelas pedras na Inglaterra. A gente não sabe exatamente como construíram, nem todas as funções astronômicas que aquilo tinha, mas a presença física sobreviveu. A estrutura virou, a mensagem em si. Um símbolo imortal de uma era. Exato. O relógio foi projetado com essa mesma intenção fundacional. Ele deve ser esse artefato físico que vai passar uma mensagem clara para o futuro, a de que, bem no meio do nosso curto-prazismo extremo, teve humanos que tentaram estender a responsabilidade temporal. A parte filosófica disso é muito bonita, é incrível. Mas olha, a física impõe uma barreira simplesmente implacável aqui. Com certeza, a natureza não perdoa. Qualquer engenheiro sabe que a natureza destrói absolutamente tudo que a gente constrói. Sabe, a gente vê viadutos modernos sofrendo fissuras em 10 anos. Metais enferrujam, plásticos ressecam e esfarelam, baterias vazam. É entropia trabalhando. Exato. Então, como você constrói algo físico para sobreviver a 100 séculos sem se desintegrar ou, ficar totalmente obsoleto? Exigiu uma reinvenção completa da engenharia moderna. A primeira decisão, e talvez a mais drástica de todas, foi eliminar a eletrônica. Zero eletrônica. Sem chip, sem fios? Nada. Não tem chip de silício, não tem software, placa de circuito, nada. Porque pensa bem, se o relógio dependesse de código de computador, em umas 3 gerações aquela linguagem seria um dialeto morto. Ah, sem dúvida. Hoje em dia os sistemas operacionais ficam obsoletos em 5 anos, imagina em milênios. Pois é. Então a alternativa que eles encontraram foi construir um computador que executa lógica digital binária de forma puramente mecânica. Uma computação de 32 bits feita inteiramente de engrenagens, discos e alavancas de metal. É uma computação tátil. Mas como exatamente isso funciona? Como você processa binário sem eletricidade? É brilhante. Eles usam o que chamam de portas lógicas físicas.
Imagina uma série de discos concêntricos gigantes empilhados uns sobre os outros. Ok, discos empilhados. Cada disco tem pinos e sulcos em posições super específicas. A presença de um pino ali funciona como o número 1 no código binário. E o espaço vazio, onde não tem pino, funciona como 0. Entendi. 1 e 0 físicos. Isso. Aí, quando esses discos são girados, hastes de leitura deslizam sobre a superfície deles. Se a haste bate num pino, o movimento é transferido para a próxima engrenagem, fazendo uma conta de adição ou subtração. Que loucura! Então todo o algoritmo que calcula o tempo e até as posições dos planetas é resolvido na base da geometria e do contato físico de peças de aço. É um ábaco infinitamente complexo, mas rodando com a arquitetura de uma CPU moderna. E tudo isso abrigado numa cavidade escavada na rocha, um poço vertical de 4 metros de diâmetro dentro da montanha. Cara, estamos falando de engrenagens que têm quase 2,5 metros de diâmetro e contrapesos que passam de 4 toneladas e tudo se move nessa lentidão extrema justamente para fugir do maior inimigo da engenharia, que é o atrito, né? Exato. O atrito destrói qualquer máquina. E é por isso que a escolha dos materiais foi tão crítica. Se usassem ferro fundido normal, por exemplo, a oxidação ia comer o relógio inteiro num piscar de olhos. Nem pensar. E o que eles usaram para a estrutura primária? Eles foram de aço inoxidável 316. É uma liga específica de grau marítimo. É o mesmo aço usado em cascos de navios e plataformas de petróleo para não enferrujar com o sal do mar. Material pesado. E para as peças que sofrem mais desgaste? Aí eles apelaram para o titânio. Componentes críticos são usinados em titânio maciço. Mas olha, o desafio mais engenhoso mesmo foi a questão de como lubrificar tudo isso. É verdade. Qualquer óleo que a gente conhece, seja sintético ou mineral, acaba ressecando, não é? Exatamente. Com o tempo, o óleo polimeriza. Ele vira uma borra pegajosa quase sólida depois de alguns milhares de anos. Isso ia travar o maquinário gigante para sempre. Então, como evitar que essas toneladas de metal se desgastem raspando umas nas outras sem usar óleo? A solução foi usar rolamentos de esferas fabricados em cerâmica seca, mais especificamente nitreto de silício. Cerâmica avançada, então? Sim, esses rolamentos simplesmente não precisam de lubrificação líquida. E eles aguentam variações absurdas de carga e de temperatura sem degradar ou aumentar o atrito. Toda essa paranoia, e eu digo paranoia no bom sentido, com a escolha dos materiais, nos leva direto para os 5 princípios de design do projeto. É tipo a constituição deles. Sim, são regras inegociáveis que ditaram toda a engenharia. O primeiro princípio, óbvio, é a longevidade. O relógio tem que funcionar por 10.000 anos com o mínimo de manutenção externa possível. Certo. O segundo princípio é a manutencibilidade. E aqui tem um detalhe insano. A máquina precisa ser passível de conserto, usando apenas ferramentas e materiais equivalentes à tecnologia da Idade do Bronze. Idade do bronze. Isso é fascinante. Qual é o terceiro? O terceiro é a transparência, ou seja, o design não pode ter caixas pretas ou mistérios. O funcionamento lógico tem que ser compreendido só de olhar a olho nu. Sem diagramas escondidos. Exato. O quarto é a evolubilidade, que significa que o design permite que gerações futuras façam melhorias. E o quinto é a escalabilidade, provando que o conceito funciona tanto numa versão de mesa quanto nessa versão gigante de 150 metros. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, se a gente pensar bem, a exigência conjunta dessa manutenibilidade de Idade do Bronze e da transparência é uma crítica muito direta à nossa própria tecnologia. Como assim? Pensa num smartphone atual. Eles são computadores maravilhosos, mas do ponto de vista do design, são blocos de vidro lacrados com cola. Se a bateria perde a força, ou pior, se uma atualização silenciosa de software ferra o hardware, aquele aparelho de última geração vira lixo eletrônico em meros 5 anos. O usuário comum não faz a menor ideia de como a mágica acontece lá dentro. Exato. Para projetar a máquina mais durável da história da humanidade, a engenharia precisou dar um passo atrás e voltar a ser 100% transparente e rudimentar no seu núcleo.
A durabilidade máxima recusa qualquer tipo de segredo industrial. Faz todo sentido. A complexidade oculta da tecnologia de hoje traz uma fragilidade absurda. Se um transistor invisível deforma no seu celular, o sistema todo apaga e você precisa de um laser para consertar. No relógio, se uma engrenagem quebrar, qualquer ferreiro habilidoso no futuro poderia olhar, entender como ela funciona, forjar uma peça de bronze rústica e encaixar no lugar. É brilhante. Bom, resolvido o problema de não enferrujar e de poder ser consertado, a gente bate de frente com a termodinâmica. Como é que se fornece energia para um monstro que tem pêndulos e contrapesos de 5 toneladas? No meio de uma montanha isolada no deserto texano, sem uma tomada por perto e sem baterias químicas. Isso. A fonte de energia num prazo de milênios tem que ser tão eterna e confiável quanto a gravidade. Qual foi a sacada deles? A solução é pura elegância térmica. Eles usam o próprio ambiente agressivo do deserto como motor. A montanha de Sierra Diablo sofre uma variação de temperatura brutal todos os dias. O famoso calor de rachar de dia e o frio congelante de noite, certo? Exatamente. O mecanismo extrai energia primária dessa variação através de uma câmara de ar que fica instalada perto da superfície da montanha. Durante o dia, com o sol torrando, o ar dentro dessa câmara esquenta e se expande muito. E eles capturam a força dessa expansão térmica. Sim, a dilatação desse ar exerce pressão num cilindro mecânico que empurra umas hastes rígidas em poucos centímetros. Esse movimento linear mínimo, que é gerado puramente pelo calor do dia, está conectado a um sistema de catracas unidirecionais. Então, todo santo dia, o sol dá um empurrãozinho mecânico no relógio. Isso. A própria respiração térmica da montanha vai somando esses empurrõezinhos, dia após dia, e usa essa força para içar o contrapeso gigantesco de 4,5 toneladas de volta para o topo do curso dele. É isso que armazena energia potencial gravitacional para manter os pêndulos batendo. Genial! Mas a expansão do ar não é exata, né? Dias nublados, variações sazonais. Como eles garantem a precisão para o relógio não ficar fora de sincronia com a Terra depois de uns 1000 anos? Tem um sistema de ajuste fino, que é baseado na luz direta do Sol. Eles instalaram uma cúpula de safira no topo da montanha. Essa safira funciona como uma lente. Ah, sincronização solar autônoma. Isso! Sempre que a luz do Sol atinge o ângulo perfeito do meio-dia solar lá do local, essa luz concentrada bate numa pequena lâmina bimetálica e dilata ela. Esse estalo térmico corrige qualquer desvio minúsculo que o pêndulo tenha acumulado. É automático e mecânico. Sensacional. Mas espera aí, a gente estava analisando o projeto e descobriu que toda essa energia térmica mal dá conta de manter a parte interna funcionando, certo? Exatamente. A energia guardada mantém o tempo correndo internamente. O mostrador do relógio, a parte da frente que a gente olha para ver a hora, fica travado, paralisado para economizar energia. Como assim? Fica desligado? Basicamente, sim. Se alguém visitar o relógio e quiser ver a hora atual ou ver o alinhamento dos planetas, essa pessoa tem que fornecer a energia cinética do próprio corpo. Sério? Isso não é um detalhe qualquer. O mostrador não liga só porque você apertou um botão. As fontes indicam que o visitante tem que girar uma manivela de tração conectada ao display. E não é um esforço leve. Imagina que o relógio ficou 100 anos sem ninguém visitar. As engrenagens do mostrador estão 100 anos atrasadas, embora o núcleo interno saiba a hora certa. Nossa! Pois é. Para atualizar as engrenagens de exibição até o momento presente, o visitante pode ter que passar, pasme, até 8 horas seguidas girando aquela manivela pesada. 8 horas girando uma roda de metal. O esforço físico cobrado é insano. Pelo menos tem uma recompensa, né? Tem uma recompensa sonora incrível embutida no sistema. Quando você finalmente consegue atualizar o display, o relógio aciona uma série de 10 sinos de bronze que ficam numa câmara acústica especial da montanha. O famoso algoritmo dos sinos. Sim, o mecanismo mecânico tem mais de 3,5 milhões de combinações diferentes de badaladas programadas. Ou seja, cada pessoa que conseguir ativar o mostrador vai ser presenteada com uma melodia única. Uma música que nunca tocou na história do relógio e que nunca mais vai tocar nos próximos milênios. É muito poético, né? É, mas vamos trazer isso para a ótica do mundo real. Olha a logística disso. A propriedade do Bezos fica no meio do nada no deserto.
O aeroporto mais perto exige dirigir mais de 200 quilômetros. E não acaba aí. Chegando na base da montanha, você tem que encarar uma trilha íngreme, subindo 600 metros de elevação a pé. Depois você entra nos túneis escuros de calcário. E só depois de toda essa exaustão braçal, você ainda precisa girar uma manivela por horas. É literalmente o equivalente a você ter que pedalar loucamente o dia inteiro só para conseguir acender a tela do seu celular por 5 segundos para ver a hora. É brutal. Por que criar uma barreira de acesso tão desproporcional? É que essa dificuldade não é um acidente geográfico, sabe? É totalmente intencional. O isolamento extremo, o escuro dos túneis, o cansaço físico, tudo isso funciona como um filtro psicológico. Eles não querem turistas casuais tirando selfie. Eles querem peregrinos. Exato. O desgaste do corpo tem a função de preparar a mente da pessoa para assimilar a magnitude do que é o tempo profundo. É para forçar um estado de contemplação que a gente não atinge no sofá de casa. Essa quebra abrupta do nosso mundo acelerado joga a gente no centro de um debate ideológico denso sobre esse projeto. A Fundação quer impor na gente uma mentalidade de longo prazo. Tem até aquela aspas do Bezos lá em 2011 para a revista Wired. Uma entrevista que, curiosamente, sumiu do site e só existe nos arquivos da internet hoje em dia, não é? Essa mesma. Ele disse com todas as letras: ao longo da vida útil deste relógio, os Estados Unidos não existirão mais. É uma constatação histórica, pragmática. Impérios caem, fronteiras mudam. Mas, ao mesmo tempo, decidir gastar quase 50 milhões num artefato para daqui a 10 mil anos provoca críticas éticas bem pesadas de vários economistas e cientistas. O nosso papel aqui é mostrar os dois lados. E a crítica mais contundente classifica a máquina como uma obra de vaidade monumental, um ego trip bilionário escondido num rancho no Texas. O argumento é que a gente tem talentos incríveis de engenharia, que poderiam estar resolvendo o aquecimento global, crises de fome, infraestrutura colapsando agora, mas estão lá lixando titânio para um relógio que ninguém vai ver. E a ironia engrossa muito quando a gente lembra que o dinheiro vem da Amazon, uma empresa que é basicamente o símbolo global do consumo de massa rápido, das embalagens descartáveis e de acelerar as nossas vontades para que cheguem de caminhão na porta de casa em 12 horas. O pessoal aponta muito essa contradição. A oposição diz que o pensamento de longo prazo real seria usar essa fortuna para garantir que a Terra sequer continue habitável para o ser humano poder visitar a montanha daqui a 10 milênios. Tem lógica. Mas como os defensores respondem? O lado pragmático da Long Now Foundation argumenta que a civilização tem recursos suficientes para fazer as duas coisas: lidar com as crises de hoje e ainda investir na construção de uma âncora psicológica. Eles acham que precisamos de um artefato físico provando que ainda conseguimos pensar além do amanhã. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Porque não existe material no universo que resolva o fator mais instável da equação: nós, humanos. É verdade. A máquina depende da gente. Exato. O titânio resiste ao atrito, mas não resiste ao abandono. Se a sociedade desabar, catadores de sucata podem saquear o bronze dos sinos no futuro. Ou vândalos podem simplesmente destruir as engrenagens. Ao fazer um relógio que exige força humana para ser lido, eles admitem que dependem de cuidadores futuros. Isso levanta uma questão importante, né? A sobrevivência da eternidade depende que humanos, que ainda nem nasceram, decidam voluntariamente que aquilo importa. Eles vão ter que ensinar a próxima geração a subir a montanha e girar a manivela. Isso mostra que a grande vitória do projeto é puramente conceitual. O relógio já está cumprindo seu papel antes mesmo de ficar pronto. Sim, o fato de estarmos nós dois aqui e a nossa audiência inteira escutando e debatendo sobre o valor de pensar 10 mil anos para frente prova que a máquina mental já começou a funcionar. É uma perspectiva brilhante. O projeto todo é tipo o paradoxo supremo da nossa era. A mente por trás dos supercomputadores rápidos, unida ao dinheiro da infraestrutura de e-commerce mais voraz do mundo, construindo a máquina mais analógica, lenta e silenciosa já feita. E olha, para fechar, fica o convite para quem acompanha o programa fazer um exercício de imaginação com a gente. Adoro esses exercícios. Qual é o cenário? Imagina que as piores projeções se concretizem e a nossa infraestrutura global realmente colapse nas próximas décadas. Aí corta para daqui a 5 mil anos. Ok, ano 7 mil pouco. Isso. Novos humanos,
com memórias super fragmentadas da nossa época, estão andando pelo deserto texano e acham as entradas dos túneis na montanha. O coração até bate mais forte imaginando a cena. Eles sobem, entram na caverna e deparam com esse maquinário gigante de aço e titânio impecável, com pêndulos balançando só com o calor do sol. Girando a manivela, eles escutam os sinos de bronze tocando pela primeira vez na vida deles. O que esses humanos vão concluir sobre a gente, a civilização do século XXI? Nossa, é uma pergunta pesada. Vão achar que fomos uma sociedade de sábios, altruístas, focados no tempo profundo. Ou será que vão olhar para as ruínas do nosso mundo do lado de fora da montanha e tentar entender por que a gente gastou tanta energia escondendo um relógio perfeito, em vez de cuidar da sociedade que estava desabando enquanto ele tic-taqueava? Olha, formular essa pergunta e navegar nessas contradições sem ter uma resposta fácil é o que faz a mente evoluir. Debater nossas prioridades, seja para o ano que vem ou para o ano 10.000, é essencial para manter qualquer civilização viva e consciente de si mesma. Falou tudo. Até a nossa próxima investigação sobre o que molda nosso mundo, pessoal. Fiquem com essa engrenagem rodando na mente de vocês.